Olá pessoal, tudo bem? Essa gravação ela está sendo feita no dia 14 de março e aí hoje à tarde nós tivemos a confirmação da homologação do pregão, confirmando a Consulplan como banco organizadora para o exame de suficiência. E aí o que acontece? Eu já tinha programado, todo o nosso cronograma do nosso curso preparatório, já tinha programado essa aula, então vamos continuar da mesma forma. Essa aula ela tem o objetivo de conhecermos algumas características da banca Consulplan e aí depois nós faremos a resolução de uma prova que foi aplicada para o cargo de contador. A aplicação dela foi em janeiro de 2017, no caso, para contador, é a prova mais recente que nós temos. Eles têm outras diversas provas, mas para contador, que no caso atende às nossas necessidades, essa é a última. E aí a gente vai resolver essa prova, vou mostrar aqui para vocês as questões, vamos comentar, e aí você vai ter uma noção do que esperar para esse exame de suficiência. Antes de tudo, eu gostaria de comentar sobre a resolução CFC 1486 de 2015, que regulamenta o exame de suficiência. Se você assistiu a nossa aula que eu gravei, foi uma aula de dicas, de como estudar para o exame de suficiência, lá eu comentei alguns pontos sobre essa resolução, e aqui eu gostaria de reforçar novamente para que você tenha uma noção de como vai ser aplicado esse exame de suficiência, e para você saber o que você pode esperar do edital, já que nesse momento, no 14 de março, foi só homologado a escolha da banca, nós não temos um edital ainda, mas você também vai poder assistir, caso você vá assistir esse vídeo depois da publicação, você já pode até caminhar um pouquinho à frente do vídeo. Então, o que a resolução CFC 1486 ela nos diz? Na verdade, ela regulamenta o exame de suficiência como requisito para obtenção do registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade, que é o nosso famoso exame de suficiência. Poderão exercer a profissão após regular conclusão do respectivo curso, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. Então, para participar, você precisa, no caso, para exercer a profissão, você precisa ter a aprovação no exame de suficiência e a conclusão no respectivo curso de graduação que você tenha participado aí, em ciências contábeis. Então, a partir de 1º de julho de 2015, o CFC não vai realizar mais, no caso está no texto da resolução, mas a gente já sabe, o exame para a categoria de técnico em contabilidade. Então, desde 2015, nós não temos mais a categoria de técnico em contabilidade no exame de suficiência. Algumas regiões, como a minha região aqui, eu estou no Triângulo Mineiro, nós não temos cursos de exame, o curso técnico em contabilidade, nós não temos mais, o mercado não oferece, exatamente porque o profissional ele não vai conseguir se certificar para exercer a atividade. O exame de suficiência é a prova de equalização destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em ciências contábeis. Aqui no caso eu retirei apenas alguns pontos da resolução. E aí essa parte de conhecimentos médios é muito específica para que a gente possa compreender que, independente da banca, que agora já foi confirmada que é a banca Consulplan, mas independente da banca que fosse escolhida, os conhecimentos, no caso, para a obtenção do exame, para a aprovação no exame, o que vai ser cobrado de vocês vão ser os conhecimentos médios. Então, não mesmo, independente da banca, não precisaria temer uma prova extremamente difícil, porque mesmo no nível que a gente já tinha, o índice de aprovação ela já é baixo, E aí eu comentei lá na aula das dicas de como estudar para o exame de suficiência, eu comentei sobre o baixo índice, comentei os possíveis motivos, mas em relação à cobrança, vão ser cobrados da gente, então, conhecimentos médios. O exame de suficiência, que visa a obtenção de registro na categoria de contador, pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes no último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. Então, se você já estiver no último ano, você já pode prestar o exame de suficiência e, caso venha a ser aprovado, você precisa terminar, concluir o curso,
De posse, então, do seu diploma, você pode, então, entrar em contato com o conselho para poder dar entrada no seu registro. O exame será aplicado 2 vezes ao ano em todo o território nacional, sendo uma edição a cada semestre, em data e hora a serem fixadas em edital por deliberação do plenário do Conselho Federal de Contabilidade, com antecedência mínima de 60 dias da data da sua realização. Então, ou seja, a partir do momento que a gente tiver aí a publicação do nosso edital, eles vão aplicar para a gente, vão informar, né, vai ser fixado em edital a data e o horário do exame, e a antecedência do edital, o espaço entre o edital e a prova tem que ser no mínimo de 60 dias. Então, a gente pode esperar aí ainda para esse primeiro semestre, né, de acordo com o que o conselho determinou e divulgou, a gente terá ainda no primeiro semestre a aplicação do exame. O candidato será aprovado se obtiver no mínimo 50% dos pontos possíveis. Então, 50% dos pontos, nós temos aí 50 questões, 50% dos pontos, então 25 questões para serem aprovados. A prova deverá ser elaborada em questões objetivas, múltipla escolha, podendo-se a critério do CFC incluir questões com resposta dissertativa. Então, essa é a possibilidade que a resolução trouxe. A critério do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, eles podem incluir questões dissertativas. Vai acontecer nesse exame? Não, não vai, porque no próprio edital de licitação para a escolha da banca já determinava que eram apenas questões objetivas de múltipla escolha. Então, para esse exame, para esse ano de 2018, nós não teremos essa possibilidade de respostas dissertativas, porque já foi determinado pelo Conselho. Em caso de aprovação no exame, o candidato a que se refere no artigo 12 somente poderá obter registro profissional após atendido a todos os requisitos previstos no artigo 12 do Decreto 9.295 e conforme previsto na resolução que disciplina a matéria, não obstante a exigência contida no parágrafo do artigo 12. Quais são essas exigências? Que o candidato tenha concluído, então, no caso da aprovação, para ele obter o registro, ele precisa ter concluído o curso dele de graduação, ter porte do diploma, e aí, no caso, lógico, a aprovação no exame de suficiência, junto com os outros documentos que eles vão te exigir, mas são documentos pessoais que com certeza você já deve ter. E aí, a própria resolução já traz para a gente quais são as disciplinas que serão cobradas. Então, por isso que você não precisa esperar novidades em relação às disciplinas. São as disciplinas de contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito, matemática financeira e estatística, teoria da contabilidade, legislação e ética profissional, princípios de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade, auditoria, perícia contábil, língua portuguesa, que são as mesmas disciplinas, que estão sendo cobradas aí de todos desde 2011. Então, sobre o exame, então nós sabemos que são 50 questões, porque já está determinado, na resolução. Para aprovação, a gente precisa do mínimo da aprovação de 50%, ou seja, você precisa acertar 25 questões. As questões são objetivas e de múltipla escolha. Como que aconteceu no exame na segunda versão de 2017, qual foi a proporção de questões nas disciplinas? Então, nós tivemos aí uma proporção de 40% das questões do exame foram na disciplina de contabilidade geral, que representa 20 questões. Contabilidade de custos, nós tivemos 3 questões, então são 6%. Contabilidade gerencial, 2 questões, 4%. Princípios e normas brasileiras, 5 questões, representa 10%. Teoria da contabilidade, 3 questões, representa 6%. Legislação e ética profissional, 2 questões, que representam 4%. Matemática financeira e estatística, 2 questões, que representam 4%. Contabilidade aplicada ao setor público, 3 questões, que representa 6%. Noções de direito, 3 questões, que representa 6%. Auditoria, 3 questões, que representa 6%. Perícia contábil, 2 questões, que representa 4%. E língua portuguesa, 2 questões, que representam também 4%.
E aí, o que realmente compensa estudar, né? Eu vou dar só uma pincelada, porque isso eu já comentei no outro vídeo lá das dicas como estudar. E aí, se você tiver interesse de aprofundar com todas as dicas que eu dei, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você pode assistir depois. Então, aqui é só para a gente ter uma noção. O que eu comentei no outro vídeo é que muitos dos candidatos acabam escolhendo uma disciplina e estudando só ela, em geral, contabilidade geral. Então, a grande maioria acaba fazendo isso, acaba cometendo um erro, porque mesmo que esse candidato acerte todas as questões de contabilidade geral, ele terá aí só 40% da nota, e ele precisa de 50%. Ou seja, como ele ganharia mais questões estudando de forma mais objetiva? Se ele desse atenção, então, à parte de teoria da contabilidade, porque aí ele já ganha mais 3 questões, e acaba, a parte de teoria da contabilidade a gente já utiliza para ser o alicerce da nossa contabilidade geral. Então, em questão teórica, para você estudar, seria mais, mais confiável, né? Para você ganhar um pouco mais de confiança, estudar a parte de teoria da contabilidade primeiro, e é assim até que o nosso curso preparatório é alicerçado. E aí, o que mais que você pode estudar para que você tenha esse resultado? Dando atenção em princípios e normas brasileiras, porque também faz parte, né, da base da contabilidade geral. A contabilidade de custos, que são mais 3 questões, e também vai fazer uma diferença. E contabilidade de custos não é uma disciplina tão difícil, né, de ser estudada. Estudando contabilidade de custos, você acaba entrando também em contabilidade gerencial, porque as duas são bem ligadas e você consegue resolver questões de contabilidade gerencial estudando custos, então fica mais tranquilo de estudar gerencial após estudar custos. Legislação e ética profissional. Não tem como você ser um profissional sem saber a parte de ética profissional. Então, realmente, você precisa dar atenção à ética profissional. Matemática financeira, você acaba precisando na parte de contabilidade geral, naquelas aulas referentes a encontrar o valor presente, tudo, aquilo é matemática financeira pura, então você vai utilizar, já que você já vai aprender ela em contabilidade geral, você já vai ter um alicerce aqui na matemática financeira. Contabilidade aplicada ao setor público é um pouco mais complicado, porque a teoria é bem extensa e você tem em geral as graduações dão poucas aulas, né, durante todo o curso. Noções de direito eu até comento que não compensa, porque a teoria, né, o conteúdo programático é muito extenso para 3 questões, e aí acaba vindo alguma coisa de direito do trabalho, se você já trabalha na área, você consegue responder alguma coisa. A auditoria também é mais, isso é o que eu indico, né? Lógico, se você tiver disponibilidade, estude tudo. Mas se você não tiver, você pode seguir essas dicas que eu estou dando aqui. A auditoria seria bom que você desse uma olhada em questões comentadas, no mínimo, né? Questões comentadas. Agora, se você tiver interesse de realmente partir para o lado da auditoria, ser um futuro auditor, é lógico, né? É interessante que você estude auditoria desde já. Perícia contábil é a mesma coisa. Se você tiver interesse de ser um perito, é interessante que você já comece estudando agora. Caso não, você pode dar uma olhada só nas questões comentadas. E língua portuguesa, na verdade, é cobrado só a parte de interpretação de texto, então não compensa estudar as outras partes, né, como gramática e tudo mais, porque não é exigido. Então, aí, estudando o básico do básico, que seria contabilidade geral, custos gerencial, ética profissional, os princípios e normas brasileiras e teoria da contabilidade, você já seria aprovado, né? E você não precisaria ir gabaritar todas essas questões, mas você já conseguiria uma aprovação. E aí, sobre a Consulplan, o que esperar, né? Hoje foi reconhecido, então foi homologado o pregão. A Consulplan foi escolhida, e eu até comentei aqui, mas quando eu fiz a apresentação não tinha saído a homologação ainda. Mas, de qualquer forma, a Consulplan é hoje conhecida por já ter aplicado provas de concurso público em todo o país, atendendo em sua grande maioria concursos de prefeituras e alguns tribunais. Apresenta provas com textos curtos e perguntas simples, claras e objetivas, com questões de múltipla escolha e, em geral, 5 alternativas. Lembrando que esse formato de questões, né, essa quantidade de alternativas, ela pode ser alterada por qualquer banca, independente da banca,
conforme a exigência do contratante. Então, o contratante, que é o Conselho Federal de Contabilidade, ele pode determinar que seja, sei lá, só 4 alternativas ou que mantenha as 5. Então, isso é por conta do contratante, não é uma escolha da banca. A exigência da banca costuma ser fiel em relação ao conteúdo do edital, ela não costuma trazer nenhuma novidade em relação àquela... Porque sempre existem aquelas bancas que acabam trazendo coisas que não foi pedido, né, no edital. Não acontece com a Consulplan. E a organizadora costuma pedir a chamada lei seca, em alguns casos com cópias literais da Constituição Federal e as demais legislações que são cobradas no edital, como é no nosso caso, o caso, né, da contabilidade. A gente vai acabar vendo muitas questões com a legislação, né, no formato lei seca ali, copiando, colando mesmo. As provas não costumam cobrar doutrina ou jurisprudência, e também isso é muito bom, porque você não vai precisar ficar atento. Então, o que acontece? De forma geral, é uma banca muito tranquila para se trabalhar. Se você já está acostumado a fazer as questões dos exames anteriores, do exame de suficiência, você não vai ter uma dificuldade maior para poder resolver as questões da Consulplan. Eu diria até que você vai ter uma certa facilidade, porque são questões bem objetivas, né? Então, o que eu recomendo a partir de agora é que você resolva cada vez mais questões comentadas. Então, resolva muitas questões, baixe as provas anteriores, resolva para que você tenha uma noção muito boa e saiba, né? Não tenha nenhuma surpresa lá na hora de resolver essa prova no dia do exame, no caso. Então, agora a gente eu separei, a gente fez uma lista, né? Que é a nossa lista extra do blog e do curso preparatório. Ela é uma lista extra, é a número 3, e ela vai trazer a prova da Prefeitura Municipal de Sabará. Sabará aqui em Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais, estou na cidade de Uberlândia. Essa prova foi aplicada no dia 29 de janeiro de 2017 para o cargo de contador. E aí o que acontece? Essa prova, lógico, né, é para o cargo de contador. Caíram várias disciplinas e eu separei só as disciplinas ligadas que teriam, no caso, relação com o nosso curso. E aí, para que a gente analisasse como que essa banca cobra essas questões, eu separei apenas as de contabilidade geral. Então, nós teremos 10 questões que caíram nessa prova. Nós vamos comentar aqui juntos, vamos analisar os pontos, ver como ela foi cobrada. E aí, durante os próximos dias, eu vou continuar, porque todo dia entra uma questão no blog, né? Então, eu vou continuar comentando essas questões, uma por dia, lá no blog e na fanpage do Facebook e no grupo do Facebook. E aí, o que acontece, então? Se você está no nosso curso preparatório, lá no curso preparatório, eu separei 8 aulas, que nós vamos ver só questões comentadas, sobre questões comentadas da banca Consulplan. Então, além do nosso curso, são 31 aulas, nós temos mais uma aula complementar sobre o CPC 00 e temos mais 8 aulas que vão ser só de questões comentadas da banca Consulplan. Isso dá, então, 40 aulas só no nosso curso preparatório. Então, vamos começar, então, com a nossa primeira questão. Essa é a questão 31 dessa prova. Ela diz que uma empresa tem contra si um processo trabalhista que provavelmente gerará uma dívida na empresa que a empresa prevê pagar entre 30 mil e 50 mil reais. Então, registra na contabilidade o valor maior. Nesse caso, a ação da contabilidade da empresa está. E aí ele pergunta se está correta ou errada e que tipo de princípio se relaciona a esse fato. Então, o que a gente sabe? Ele nos informou que ele tem um processo trabalhista e que é provável que a dívida seja gerada e o valor a pagar está entre 30 mil e 50 mil reais. Então, a questão, ela informa que é provável que essa empresa tenha que gerar essa dívida com o processo trabalhista e essa probabilidade indica para a gente que nós devemos fazer, então, nesse caso, um lançamento de provisão. Lembrando que provisão é uma estimativa confiável de reconhecimento como passivo e com provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos necessários para liquidar a obrigação.
Ou seja, a provisão só vai acontecer se for provável e se tiver uma estimativa confiável de reconhecimento, que é o que acontece aqui nesse caso dessa questão. A questão ela já nos informa que a situação é provável e ela já dá uma estimativa confiável, tão confiável que ela já traz até mais ou menos o que será o valor, né? Que está aqui entre 30 mil e 50 mil reais. E aí, nesse caso, a gente vai gerar uma provisão. O que a questão nos pede nessa situação é se o registro contábil realizado com o maior valor, porque aí ele optou por fazer o registro com o maior valor, se essa situação está correta ou não e qual princípio contábil seria referente a esse procedimento adotado. A situação do registro ela foi realizada corretamente, então está tudo certo com relação ao princípio da prudência, que determina que a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor, no caso, para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Mas aí o que acontece? Hoje os princípios contábeis eles estão revogados. A resolução CFC 950 de 93, ela foi revogada em outubro de 2016 e essa revogação entrou em vigor em janeiro de 2017. Como a prova foi aplicada no dia 29 de janeiro de 2017, pode ser que os princípios eles tenham caído na prova porque o edital, quando o edital foi lançado, os princípios ainda estavam vigentes, né? E a publicação da revogação não tinha saído ainda. E aí, quando sai o edital, tudo que acontece, tudo que estiver em vigor até a data da publicação do edital vai valer para a prova, independente disso. Então, provavelmente, o que aconteceu foi isso. Então, nesse caso, nós vamos, então, desconsiderar os princípios hoje, né, para uma questão se ela caísse hoje, nós não poderíamos analisar dessa forma, porque os princípios foram revogados, e nesse momento, a gente vai poder, então, adotar apenas a essência de cada princípio. Nesse caso, a adoção de uma postura prudente na avaliação de hipóteses de incerteza é necessária para se evitar a superavaliação de ativos e receitas, bem como a superavaliação de passivos e despesas. Essa é a ideia. A gente deixa a ideia do princípio da prudência, e adota apenas uma postura prudente. E aí, nesse caso, o gabarito vai ser a letra B de bola, porque ele diz que está correto, né, de acordo com o princípio da prudência. Questão número 2, que lá na prova é 32, né? A empresa Alfa realiza mensalmente lançamentos contábeis registrando 1/12 do 13º salário a ser pago a seus empregados. O fato da empresa registrar, né, a parcela referente a cada mês do 13º está. E aí ele pergunta se está correto ou errado e qual seria o princípio que seria relacionado com essa atitude. Então, nesse caso, vai ser mais uma questão sobre os princípios contábeis. Como eu comentei, houve a revogação dos princípios e hoje a gente não trabalha com os princípios mais. E aí, de qualquer forma, nós vamos desconsiderar os princípios e vamos comentar aqui, né, como foi o gabarito escolhido e como seria a situação hoje. Então, de qualquer forma, o lançamento contábil de 1/12 do 13º salário a ser pago a seus empregados, ele deve ser realizado devido ao fato gerador ter sido realizado, né? Ou seja, no final do mês, o trabalhador completou mais um mês de trabalho, o fato gerador foi realizado e ele tem direito a esse 1/12 do 13º salário. Então, a cada mês, o funcionário tem direito a 1/12 do 13º e os lançamentos são realizados mensalmente até que, ao final do ano, o funcionário tenha direito ao 13º salário proporcional ao que foi trabalhado durante aquele ano. E aí, voltando à parte dos princípios contábeis, essa situação engloba, então, o princípio da oportunidade, o princípio da oportunidade se referia, então, à simultaneidade, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Hoje, no caso, como os princípios foram revogados, a gente vai adotar, então, a essência da tempestividade, que está lá no CPC 00. Então, o princípio da oportunidade, que agora a gente vai tratar só de oportunidade, ela tem relação com a tempestividade.
E a tempestividade significa ter informação disponível para os tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências, ou seja, o fato gerador foi realizado e aí, para que a gente possa, então, a tempo de poder influenciar na tomada de decisões, nós precisamos registrar esse fato. Então, o gabarito letra D de dado, e aí o gabarito letra D diz que a situação está correta de acordo com o princípio da oportunidade. Então, essa foi a questão. E aí você vai perceber que as questões, elas são bem tranquilas, então são objetivas, você não vai ter dificuldade de tentar entender o que ele realmente está pedindo. Você precisa ter o conhecimento teórico mesmo, que é o que eu sempre costumo dizer no nosso preparatório para o exame de suficiência. Então, independente da banca, se você tiver um conhecimento teórico e entender o que ele realmente está pedindo, você tendo conhecimento teórico, você consegue resolver qualquer tipo de questão. Lógico, existem algumas questões com conhecimento mais avançado e tudo, mas o básico ali e até questões, né, medianas, que é o que o exame pretende pedir para todos nós de acordo com a resolução. Então, isso aí você consegue resolver de forma tranquila, mas você precisa ter a parte teórica, né? Então, é preciso dedicar um pouco de tempo para poder absorver a maior parte de conteúdo possível. Questão número 3. A demonstração do fluxo de caixa relaciona entradas e saídas de dinheiro num determinado intervalo de tempo e pode ser executada em dois modelos. Aquele modelo em que parte-se dos componentes da DRE e os ajusta pelas variações das contas circulantes do balanço patrimonial vinculadas às operações chama-se modelo misto, modelo direto, modelo formal, modelo indireto. Então, o DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, ela é uma demonstração obrigatória nas condições descritas pela Lei das Sociedades por Ações, que é a 6.404, e lá no artigo 176, ela diz que ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. E aí eu já recortei direto, né, para o item 4, que fala, no inciso 4º, fala da demonstração dos fluxos de caixa. E aí, no parágrafo 6º, ele diz que a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões de reais não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, então, ela precisa, vai ser obrigatório para ela, se ela, então, for uma companhia fechada com um patrimônio maior que 2 milhões de reais. E a demonstração dos fluxos de caixa, ela apresenta o método direto e o método indireto. No método indireto, ele parte-se do lucro líquido, que é uma informação retirada lá da demonstração do resultado do exercício, que é a famosa DRE, e para explicar a variação do caixa, né, por isso que sai de lá, e ela necessita de ajustes de itens que compõem o lucro líquido, que foi retirado lá da demonstração do resultado do exercício. Por isso, o gabarito é a letra D de dado, que é o modelo indireto, que é esse modelo que ele diz, que é o modelo em que parte-se dos componentes da DRE e os ajusta pelas variações nas contas circulantes do balanço patrimonial vinculadas às operações. Questão número 4. O balanço patrimonial é ferramenta importante na tomada de decisões das empresas. Determinada empresa, ao executar o seu balanço, verificou que havia obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial. De acordo com a legislação vigente, para reconhecer essas obrigações do balanço, a empresa, letra A, reconhece-la em moeda em que o negócio foi feito. B, converte-la em moeda nacional a taxa de câmbio média do ano do balanço. C, converte em moeda nacional a taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Letra D, converte em moeda nacional a taxa de câmbio em vigor na data da aquisição da obrigação. Conforme a Lei das Sociedades por Ações, que é a 6.404, lá no seu artigo 184, aí você vai perceber que ele realmente cobra o texto literal, né? Para que você tenha uma noção.
Ele diz que no balanço os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. 1. As obrigações, encargos e riscos reconhecidos ou calculáveis, inclusive imposto de renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado na data do balanço. 2. As obrigações em moeda estrangeira com cláusula de paridade cambial serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Ou seja, o gabarito seria a letra C, né? E no item 3, ele diz que as obrigações, os encargos, os riscos classificados no passivo não circulante, serão ajustados no seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, o gabarito vai ser letra C de casa. Converte em moeda nacional a taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Questão número 5. A demonstração do valor adicionado, DVA, é um relatório que apresenta ordenadamente a riqueza gerada pela entidade e a forma que essa riqueza foi distribuída às partes que contribuíram para a geração dessa riqueza. A DVA deve, item 1, incluir participação dos acionistas minoritários nos componentes relativos à distribuição do valor adicionado no caso da divulgação da DVA consolidada. 2. Ser consistente com a demonstração do resultado e conciliada em registros auxiliares mantidos pela entidade. 3. Ser objeto de revisão ou auditoria se a entidade possuir auditores externos independentes que revisem ou auditem suas demonstrações contábeis. E ele pede qual dos itens estão corretos, né? Quais são as afirmativas corretas. A demonstração do valor adicionado ela é obrigatória apenas para as companhias abertas, de acordo com a lei das sociedades por ações, a 6.404. Lá no artigo 173, ela vai dizer para a gente, né, que foi aquele texto que a gente leu no item anterior, ele diz também que a DVA ela é obrigatória para as companhias abertas, no caso. Então, vamos de item por item para ver os itens que estão corretos e encontrar o gabarito da questão. No item 1, incluir a participação dos acionistas minoritários nos componentes relativos à distribuição do valor adicionado no caso da divulgação da DVA consolidada. Esse é um item correto, segundo o artigo 188, e ele diz lá que o valor das riquezas geradas pela companhia e a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessas riquezas, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. No item 2, então o item 1 está correto, né? O item 2, ser consistente com a demonstração do resultado e conciliada em registros auxiliares mantidos pela entidade, também está correto, já que todas as informações que são base para as demais demonstrações devem ser base também para a DVA, já que a informação é a mesma, então você vai alimentar todas as demonstrações, né, que forem possíveis. Então, a DVA deve ainda ser conciliada com os registros auxiliares, caso necessário. Item 3, ser objeto de revisão ou auditoria se a entidade possuir auditores externos independentes que revisem ou auditem suas demonstrações contábeis. É um item lógico, né, e correto. Todas as demonstrações elas devem ser objeto de revisão e auditoria, e a auditoria não deve ser realizada tendo por base apenas algumas demonstrações, e sim todas aquelas que foram emitidas pela entidade. Dessa forma, então, a gente encontrou o gabarito letra A. E o gabarito letra A, ele diz que todos os itens, né, estão corretos, no caso 1, o 2 e o 3. Questão número 6. O balanço patrimonial tem a função de representar a situação patrimonial de uma empresa em determinado momento. No balanço patrimonial, de acordo com a legislação, deve-se apresentar as seguintes contas, exceto. Então, aqui ele está falando que todas as contas vão estar, né, no balanço patrimonial, e é para a gente encontrar aquela que não está. Então, eu recomendo no nosso curso, durante as nossas aulas, tudo no blog, eu recomendo que você circule a palavra exceto quando nesses casos. Então, se ele te pedir a questão correta, vai lá e circula o correto. E ele te pede aqui, exceto, então você vai lá e circula essa palavra exceto para você, enquanto estiver resolvendo a questão, quando bater o olho lá no enunciado,
né, porque vai indo, a gente perde, né, o raciocínio, o que exatamente ele pediu, você vai ganhar um segundinho de tempo com a opção lá marcada, né, a palavra destacada. Então, nessa questão, ela vai ser resolvida facilmente com o plano de contas. Eu disponibilizei o plano de contas, então você pode utilizar ele para poder dar uma olhada. E aí basta a gente localizar, então, cada uma das opções no plano de contas e depois marcar aquela que não se encontra no balanço patrimonial. Então, letra A, despesa com juros é uma conta de resultado, ela é uma despesa, logo ela não está no balanço patrimonial e esse é o gabarito da questão. Mas vamos ver as demais opções. Então, letra B, propriedades para investimento, está no ativo não circulante, dentro de propriedades para investimento. Letra C, investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, é uma conta do ativo não circulante e está lá em participações avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Letra D, capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade, que é uma conta do patrimônio líquido e está lá em capital subscrito e reservas, né? E aí, como a questão ela pede a opção que não está presente no balanço patrimonial, a gente chegou então ao gabarito letra A, que é as despesas com juros, que é uma conta do grupo do resultado. Então, gabarito letra A. Questão número 7, segundo a Lei 6.404, no seu artigo 176, versa que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então, aqui também, né, é a lei completamente escrita, né, a lei seca. E aí a gente precisa encontrar, então, a opção aqui, que no caso vai exprimir, né, com clareza as demonstrações que são obrigatórias. Então, nós temos a letra A, B, C, D. Eu acho que tinha uma alternativa letra E, eu preciso dar uma olhada na prova e depois eu comento com vocês, faço uma errata e tudo bem. Mas aí, nesse caso, então, vamos ler o artigo 176. Ele diz que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na descrição mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. São elas, então, balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que é a famosa DLPA, demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, demonstração dos fluxos de caixa, que é a DFC, e se a companhia for aberta, a demonstração do valor adicionado. E aí, no parágrafo 1º, ele diz que as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes nas demonstrações do exercício anterior. No parágrafo 2º, ele diz que as demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapasse 0,1 do valor respectivo do grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas ou contas correntes. No parágrafo 3º, as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. E no parágrafo 4º, ele diz que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. E aí, dessa forma, a gente chega, então, ao gabarito letra B. Ele diz que é o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado, gabarito letra B de bola. Questão número 8. De acordo com a Lei 6.404 e alterações posteriores, as notas explicativas devem. Então, eu já vou ler. Aí ele está pedindo as incorretas, né? Ele está pedindo qual dos itens aqui é o item incorreto. Ele deu 4 itens. E aí eu já vou ler já comentando. Então, começando que ele pediu sobre notas explicativas. A publicação de notas explicativas, para a gente dar uma lembrada, né?
a publicação de notas explicativas das demonstrações contábeis, ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 176 da Lei das Sociedades por Ações, o qual estabelece que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. E aí, para a gente encontrar o gabarito, então a gente precisa analisar cada um dos itens e apontar se ele é correto ou incorreto. No item 1, ele diz apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. É um item correto. Esse é o parágrafo 5º lá do artigo 176. E aí ele diz, então, sobre o que pode, o que não pode, e a forma, né, que deve ser aplicada às notas explicativas. No item 2, divulgar as informações exigidas pela prática contábil adotada no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Esse é o item, o parágrafo 5º do artigo 176. Ele diz exatamente da forma como está aqui, mas esse é o inciso 2, né? O primeiro item era o inciso 1 do parágrafo 5º, e esse é o inciso 2 exatamente como está escrito na lei, está escrito aqui na questão. No terceiro item, ele fala que fornecer informações adicionais não indicativas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para apresentação adequada. Esse também é o texto do inciso 3º, do inciso 3, né, do parágrafo 5º, lá do artigo 176. Então, até aqui tá tudo da mesma forma como tá lá no texto da lei. E no item 4, corrigir eventuais erros descobertos depois que a referida demonstração financeira estiver pronta. Isso é incorreto, né? Já que a divulgação em nota explicativa não é suficiente para fazer a correção de erro material, e o erro também deve ser corrigido nas demonstrações e fazer toda a publicação novamente. Então, o item que está incorreto aqui é o 4, e aí o gabarito vai ser letra B de bola. Questão número 9. No balanço patrimonial, encontramos as reservas de capital que somente poderão ser utilizadas para 1. A absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. 2. Resgate, reembolso e compra de ações. 3. Resgate de partes beneficiárias. 4. Incorporação ao capital social. 5. Utilização para a manutenção da operação da companhia. E aí ele pede quais são os itens que estão corretos, e na verdade vai ser a letra D de dado, que vão ser todos os itens, né? O 1, 2, o 3 e o 4. Que aqui ele traz até o 5, né? Na verdade, então, vão ser até o 4. Então, a utilização para a manutenção da operação da companhia tá errado. E aí essa questão diz respeito ao artigo 200 da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 200 ele diz assim para a gente, que as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes beneficiárias, incorporação ao capital social, pagamento de dividendos a ações preferenciais quando essas vantagens lhes forem asseguradas. E o parágrafo único que diz que a reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderão ser destinada ao resgate desses títulos. E dessa forma, então, a gente chega à conclusão que todos os itens da questão podem ser utilizados como reserva de capital, gabarito letra D de dado. Questão número 10. A empresa Tá Falida Limitada apresentou os seguintes dados ao final de determinado exercício. E ele te deu uma tabela com várias contas e os seus respectivos saldos. Desconsiderando-se a incidência do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e antes da distribuição dos lucros, o valor do patrimônio líquido é de. Então, ele está pedindo para você, então, montar o balanço patrimonial e descobrir, né, ou então separar as contas e descobrir o valor do balanço, o valor do patrimônio líquido.
Para iniciar, então, a resolução, a primeira etapa, então, é em localizar todas as contas no plano de contas. Então, aí encontramos, né, ações em tesouraria, patrimônio líquido, caixa, ativo circulante, reserva de lucros, patrimônio líquido, receita com vendas, resultado, fornecedores, passivo circulante, reserva de capital, patrimônio líquido, salários a pagar, passivo circulante, veículos, ativo circulante, devolução de vendas, resultado, banco, conta movimento, ativo circulante, capital social, patrimônio líquido, marcas e patentes, ativo não circulante, despesas com juros, resultado, clientes, ativo circulante, custo das mercadorias vendidas, resultado, empréstimo a pagar, passivo circulante, imóveis, ativo não circulante, imposto sobre vendas, resultado, duplicatas a pagar, passivo circulante e despesas com manutenção, que também é uma conta de resultado. E aí, depois disso, a gente vai montar, então, a demonstração do resultado do exercício para a gente encontrar, então, o saldo, né? Porque a gente precisa encontrar o resultado, porque o resultado vai integrar o patrimônio líquido. Para, então, a gente encontrar o valor do saldo do patrimônio líquido. Então, a demonstração do resultado do exercício vai nos trazer, então, o resultado operacional, que é o lucro operacional ou prejuízo, que nesse caso aqui foi lucro de R$ 246 mil. Como que a gente encontrou? É a demonstração do resultado do exercício tradicional, né? Então, a receita bruta, menos os impostos sobre vendas, menos devolução, encontramos a receita líquida, subtraímos o custo das mercadorias vendidas, encontramos o resultado operacional bruto, subtraímos então as despesas com juros e as despesas com manutenção para encontrar o resultado operacional. E aí a gente então localizou todas as contas que fazem parte do patrimônio líquido para encontrar o seu saldo, que são então ações em tesouraria, que é uma conta retificadora e por isso vai ficar aqui com o sinal negativo, reserva de lucros, reserva de capital, capital social e o lucro operacional que nós encontramos na DRE. Vamos encontrar, então, um patrimônio líquido no valor de R$ 336 mil, que nos traz, então, o gabarito letra C de casa. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa prova da Prefeitura Municipal de Sabará, aqui de Minas Gerais. Você vai perceber que são questões bem tranquilas, né? O cargo era para contador, então, ou seja, é um cargo de nível superior. As questões elas são objetivas e claras, então basta você saber a teoria, você vai conseguir resolver. No nosso curso preparatório, e é o que eu indico para quem não está fazendo parte do curso, né? Tá só no nosso grupo de estudos lá no Facebook. Eu indico que você não deixe de resolver as questões também do exame de suficiências que já caíram, né? Dos exames anteriores, que você aproveite para estudar não só as questões da Consulplan, mas também as de exames anteriores para você ter uma base e conseguir treinar bastante. E aí, estudando a teoria, né? O que resta é resolver muitas questões. Como que vai funcionar o nosso cronograma a partir desse momento? Nesse momento ainda não foi publicado o edital. Se houver a publicação do... Aliás, se houver não, né? Quando houver a publicação do edital, o cronograma pode passar por alterações sem prejuízo de conteúdo e sem a necessidade de pagamento adicional. Então, hoje sem a Banca Consulplan, né? Nós temos o cronograma com 31 aulas em vídeo e PDF, que são aulas teóricas e com questões comentadas. Nós temos 4 listas de questões resolvidas em vídeo também, né? Não só em PDF, como em vídeo também. E teremos 2 simulados. Com a escolha da Banca Consulplan, nós vamos atualizar para a gente ter uma noção de como as questões são cobradas e para a gente trabalhar essas questões, nós vamos fazer aí 8 aulas de atualização só com questões comentadas. Então, na atualização número 1, teremos aulas de teoria da contabilidade e o CPC 00. Na 2, balanço patrimonial. Na aula 3 e na aula 4 serão exercícios variados, que a gente vai pegar vários exercícios que não foram comentados nas outras aulas e vamos encaixar nessas 2 aulas. Na aula 5, contabilidade de custos. Aula 6, demonstração do resultado do exercício. Aula 7, demonstração dos fluxos de caixa.
Na aula 8, as demais demonstrações contábeis que também estão presentes nas provas anteriores da Consulplan. Com isso, a gente vai ter, então, um total de 40 aulas, porque além dessas 31 que já existiam no nosso cronograma, dessas 8 aulas de atualização, nós temos também uma aula extra sobre o CPC 00. É uma aula só teórica, mas eu separei vários pontos do CPC 00, várias definições que são importantes para a nossa preparação. E aí, também, no nosso novo cronograma, eu já estabeleci as datas dos nossos simulados. Então, lógico, essas datas também podem ser alteradas de acordo com a publicação do edital. Com o que a gente já sabe sobre o próximo exame, eu estou prevendo aí que nós teremos aulas até a primeira semana de junho. Então, essa prova pode acontecer tanto em junho ou em julho. E aí, eu previ aulas até a primeira semana de junho. Lógico, né, o meu objetivo em todas as turmas que nós tivemos até hoje é sempre de adiantar essa liberação de aulas, então não vou deixar para liberar no último dia, mas no cronograma eu utilizei a data até a primeira semana de junho. Então, o nosso primeiro simulado vai ser em maio, entre os dias 4 e 8 de maio. O segundo simulado vai ser em junho, entre os dias 1º e dia 5 de junho. Repito, caso a publicação do edital venha, não. A publicação vai acontecer e quando ela vier, a gente pode ter que alterar essas datas. Então, nesse primeiro momento, essas são as datas dos simulados. E aí, depois também eu vou avisando como que vai funcionar os simulados e aviso todo mundo, caso se você tiver interesse em participar e não estiver no nosso preparatório, você também pode participar. Quem está no preparatório, eu aviso com uma semana de antecedência, até mais semanas para ir se preparando a rotina, não marcar outros compromissos para poder se dedicar ao simulado. E aí, com a publicação do edital, uma nova atualização pode acontecer e o cronograma pode ser atualizado sem prejuízo de conteúdo programático e sem necessidade de pagamento adicional, né? O pagamento é realizado só no ato da matrícula. E aí, o que você precisa fazer agora com a publicação do edital, ou até a publicação, ou até o exame? Você precisa estudar, só estude, né? Então, no nosso blog tem vários conteúdos gratuitos, tem o curso preparatório que também está a um preço bastante acessível, tem o nosso blog aí, que é o endereço momentodeestudar.com.br. Temos a fanpage lá no Facebook, que é Momento de Estudar. Temos o nosso canal no YouTube, que é Momento de Estudar. E você também tem à disposição o Instagram, mas o Instagram é motivacional. Então, é só frases e coisas de efeito mais para dar uma animada. E a nossa lista de transmissão, caso você não esteja inscrito na nossa lista de transmissão do WhatsApp, você pode enviar o seu número para a gente através do nosso contato, ou para tirar dúvidas, né? O nosso contato é o e-mail momentodeestudar@gmail.com. E aí é isso, pessoal. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, você pode enviar para a gente por contato. E foi muito bom, essa foi a nossa terceira lista, foi muito bom ter você aqui com a gente. E aí nós teremos outras listas, né? Claro, né? Como eu comentei, outro dia alguém me cobrou que queria mais listas, mais coisas compartilhadas lá no blog, mas é que realmente, como o nosso cronograma do curso preparatório é muito extenso, eu acabo precisando dar realmente prioridade para o curso preparatório. Se você tiver condições de participar, será ótimo, né? Participar com a gente, você vai ter muito conteúdo disponível para você. E aí lá no blog eu me comprometo a publicar uma questão comentada por dia. E aí, se der, eu consigo comentar em vídeo, mas não são todas as questões, já tem várias outras lá, então é só você entrar lá e dar uma pesquisada que você já vai encontrar muita coisa. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês, até mais. Se tiver dúvida, eu estou no e-mail.